Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, eu sou Thiago Facchini e lhes desejo as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre a formalização da união estável, citar também aí o provimento 141 do CNJ. Então não saia daí que este episódio de hoje está sensacional. Antes de apresentar a nossa convidada, é importante fazer o devido agradecimento aqui ao curso de Direito da Univille, que incentiva todas as discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Este curso tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda e se você quiser conhecê-lo, basta acessar univille.br/direito. O último aviso é que estamos em formato de vídeo, também no YouTube e, claro, no Spotify. Pois é, se você acompanha o Juriscast no Spotify, perceba que temos a versão em vídeo para que você conheça os nossos rostinhos. Nas demais plataformas que não são de vídeo, estamos lá normalmente na Apple Podcast, Google Podcasts, SoundCloud e todas as demais plataformas onde é possível consumir podcasts. Todos os episódios do Juriscast são gratuitos, acessíveis e novos episódios estão disponíveis todas as quintas-feiras. Bom, vamos ao que interessa. Hoje é dia de falar sobre a formalização da união estável com a Laura Brito. Ela vem dar aqui um pouco do seu conhecimento para a nossa audiência e é legal conhecê-la antes de chamá-la aqui para se apresentar e dar as boas-vindas à audiência. Então, a Laura, ela é advogada especialista em Direito da Família e Sucessões e doutora pela USP, Universidade de São Paulo. Ela fundou aí o escritório Laura Brito Advocacia, com foco em relações familiares e transmissão de patrimônio. Tem 2 décadas de experiência profissional e acadêmica, além de expertise aí na pesquisa científica, é autora de artigos sobre direito de família e sucessões e integrante aí do corpo editorial de diversos periódicos jurídicos. Laura Brito, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Ei, Thiago, tudo jóia? É uma satisfação estar aqui com você hoje, não só com você, mas esses ouvintes estão interessados no Juriscast. Eu sou uma fã de podcast, eu sou uma fã do trabalho de vocês. Que bom estar aqui hoje. Que legal, agradeço tanto a audiência, o carinho, quanto a disponibilidade por estar aqui compartilhando seu conhecimento comigo, que sempre aprendo em cada novo episódio aqui do Juriscast, mas em especial com a nossa audiência, que é ávida por conhecimento de alta qualidade, conhecimento jurídico. Eu sempre falo e repito, porque é o meu objetivo, é o meu lema aqui com o Juriscast, que a gente faça aqui discussões jurídicas de alta qualidade, porque quando a gente compartilha o conhecimento, nós multiplicamos este conhecimento e assim a gente transforma o nosso ecossistema jurídico num ecossistema mais rico e próspero para todos que fazem parte dele. Bom, vamos ao início da nossa conversa. A gente quer falar sobre a formalização da união estável, a gente vai falar também sobre o provimento 141 do CNJ. Bom, vamos começar do começo, dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência. Qual o objetivo da gente falar sobre esse tema agora e o objetivo desse provimento? Para quem não está tão familiarizado com o tema, começar a entender do que vai se tratar a nossa conversa hoje. Joia, Thiago. Bom, esse tema da formalização da união estável, ele não é de hoje, né? A união estável, só para os nossos ouvintes lembrarem, ela é uma relação de família, né, reconhecida pelo direito de família e que tem uma série de repercussões. Repercussões no campo patrimonial, no campo dos alimentos, no campo sucessório, previdenciário. Assim, são muitas as repercussões da união estável. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que essa é uma relação que se constitui no plano dos fatos. Eu não preciso, e é bom repisar isso, de nenhum papel para eu ter uma união estável. Eu gosto de chamar a atenção disso porque é muito comum, seja falando com colegas, com estudantes, com clientes, que falam assim, não, eu estava querendo fazer união estável, dando a entender que a união estável é alguma espécie de documento. Não, Thiago. Se eu vivo como se casada fosse, morando junto, me apresentando socialmente como conviventes, ali já existe uma união estável. Ponto.
Mas por que então a gente começa a falar de formalização de união estável se ela existe somente com esse comportamento social e objetivo de viver em família de maneira constante e duradoura? Olha, a gente fala sobre isso porque esse relacionamento ele tem efeitos entre as partes, mas ele tem efeitos também perante terceiros, né? Você vai concordar comigo que em relação a credores, em relação ao INSS, no que concerne a eventual benefício previdenciário, tem relação com o banco em caso de financiamento imobiliário, a gente tem toda uma relação quando a gente estiver falando de contrato, por exemplo, de locação e eventual fiança. Então, a gente tem as relações entre as pessoas e a gente tem as repercussões para terceiros. Por causa disso, há todo um interesse social e um interesse do Estado brasileiro de que essas uniões que existem no plano dos fatos, no plano da realidade, passem a ser formalizadas e cada vez mais formalizadas. Para quê? Para a gente aumentar a segurança jurídica, para a gente aumentar uma clareza, uma segurança entre as partes e para a gente poder aumentar essa segurança em relação a terceiros. Quanto mais formalizado, quanto mais acertado, quanto mais detalhado, melhor para as partes e para a sociedade. Por isso, ao longo dos anos, nós já estamos aí com mais de 30 anos de reconhecimento da união estável como família no Brasil. Ao longo desses 30 anos, a gente foi se perguntando quais serão as melhores maneiras, quais serão os melhores formatos de formalização dessa união estável. É sobre isso que a gente precisa conversar hoje, né? A gente tradicionalmente trabalhava com a escritura pública de união estável, aquela que é feita num tipo de cartório, o tabelionato de notas, mas veio o provimento 141 do CNJ recentemente para ampliar as possibilidades de formalização, trazendo também algumas possibilidades para o cartório de registro civil de pessoas naturais. Ou seja, a gente está ampliando as possibilidades de formalização de maneira a incentivar mesmo quem vive em união estável para formalizar. Isso faz sentido para você? Faz sentido e faz muito sentido. E o entendimento dessa expansão, né, desse complemento, né, esse novo jeito de continuar fazendo algo para a garantia de direitos, né, como você falou, para aumento aí da segurança jurídica, faz todo sentido. E faz parte também da minha próxima pergunta. Eu já ia perguntar qual seria a base legal que foi usada para a edição desse provimento e entender o que além, né, dessa opção de conseguir iniciar este procedimento em outro estabelecimento, em outro tipo de cartório, mas assim, a gente falar um pouquinho sobre essa relação da declaração da existência, da declaração da dissolução, da união estável, dessa diferenciação do jeito de fazer, o que mudou para que as pessoas saibam e que os advogados também precisam saber, né, para com o conhecimento poderem utilizá-lo melhor no dia a dia com seus clientes. Joia. Eu vou começar pela sua primeira pergunta que você fez, né? Que você me fez várias perguntas. A primeira delas você falou assim, qual a base legal? Eu diria que a primeira coisa é o artigo 226 da Constituição. Por quê? Lá no artigo 226 da Constituição, lá de 88, que reconheceu que a união estável, assim como o casamento, né, é uma forma de constituição de família, mas a Constituição falou assim, a gente deve incentivar a conversão da união estável em casamento. Está lá na Constituição, tá? Como que a gente interpreta isso ao longo desses mais de 30 anos? A gente interpreta assim, olha, o incentivo à conversão ao casamento não é necessariamente que todo mundo tem que casar, mas de que há um interesse, como eu disse, social e do Estado, de que a gente possa saber da existência dessa relação, assim como nós sabemos o casamento. Eu não sei se você sabe, Thiago, se os nossos ouvintes sabem, como o casamento acontece no cartório chamado Registro Civil de Pessoas Naturais, essa informação é completamente pública.
Se eu quiser descobrir se você é casado, eu consigo. Você sabia disso? Não sabia. Pois é. Se eu quiser, gente, saber se o Thiago é casado, basta que eu procure a certidão de nascimento dele. Por que a de nascimento? Porque se ele tiver casado, isso estará averbado na certidão de nascimento dele. Então fica a dica, viu, gente? Os falsos solteiros a gente descobre no registro civil de pessoas naturais. Aí o Thiago me fala assim, nossa, Laura, mas por que isso? Bom, porque, como eu disse, as relações de família têm repercussões em relação a terceiros. E o que isso tem a ver com a união estável? Bom, se a gente não tem uma formalização dessa união estável e não tem um devido registro disso, a gente pode não saber que aquela pessoa vive em união estável. E isso pode ser uma dificuldade nas relações comerciais, isso pode ser uma dificuldade nas relações pessoais. Por isso que lá na Constituição há esse incentivo para a conversão de casamento. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, ao longo desses anos todos, a gente passou a interpretar que não necessariamente o Estado quer que a gente converta em casamento. O que o Estado quer é que essa união estável possa ser conhecida pelas pessoas, a existência dessa união estável, como nós podemos saber do casamento. Faz sentido isso para você? A importância? Faz todo sentido, né? A sociedade ganha com essa informação, né? Exatamente, nas suas relações com terceiros, com o banco, com o credor, com todo mundo, né? Com o INSS, com o plano de saúde, tudo isso. Então, nosso primeiro momento de caminhada foi de incentivar as pessoas a formalizarem essa união estável por meio de uma escritura pública no tabelionato de notas. O tabelionato de notas é um cartório diferente do registro civil. Registro civil é onde a gente registra nascimento, casamento e óbito. O cartório tabelionato de notas é aquele onde a gente faz as escrituras públicas. Escritura pública de testamento, escritura pública de contrato de compra e venda, escritura pública declaratória, onde a gente reconhece firma, né, onde a gente faz cópia autenticada. É nesse cartório tabelionato de notas em que a gente fazia a escritura pública de declaração da existência da união estável. Isso já ajudava muito, né? Ou seja, tinha a interveniência de um tabelião, né? Alguém que identificou as partes, identificou que livremente elas disseram que viviam em união estável. Joia. Acontece que o sistema de busca do tabelionato de notas não tem a publicidade e a eficácia do sistema do registro civil de pessoas naturais, que é esse que serve para buscar a certidão de nascimento, casamento e óbito. Por razões mil, né, de privacidade de um, de publicidade do outro, porque há muitos anos a gente vem formatando o sistema do registro civil de pessoas naturais para dar a máxima publicidade a essas informações. Então, o que o CNJ finalmente fez? Ele falou assim, olha, você pode continuar indo ao tabelionato de notas, fazer a escritura pública de união estável. Mas a outra opção é você ir direto ao registro civil de pessoas naturais e fazer lá o que a gente chama de termo declaratório de união estável, frente ao registrador. E veja bem que isso ainda não é o registro em si, você pode também pedir a esse registrador que avise ao registrador, né, em que você deveria registrar essa união estável, daqui a pouco eu falo sobre isso, que essa união estável existe. Na hora que ele entrar no sistema do registro civil, Thiago, qualquer pessoa que pesquisar vai saber que você vive em união estável. Você nunca mais vai conseguir esconder a existência dessa união estável, aumentando sobremaneira a segurança jurídica dessa relação. Por isso que o CNJ, então, o primeiro ponto do provimento 141 foi ter dito que ainda é possível que a gente faça escritura pública de união estável no tabelionato de notas, que inclusive pode ser levada ao final ao registro civil de pessoas naturais para sair aquela certidão que a gente quer, mas você pode ir direto ao registro civil de pessoas naturais, fazer um termo declaratório dessa união estável e ali mesmo pedir o seu registro.
colocando aí uma facilitação, uma ampliação de possibilidades e incentivando que as pessoas registrem a sua união estável no cartório de registro civil de pessoas naturais, que é a forma adequada de dar total publicidade àquela relação. Consegue compreender essa diferença? Consegui, gostei. Eu casei no ano passado, então é bastante recente. E é normal que antes de casar a gente discuta as possíveis formas do relacionamento, né? Exato. E faz total sentido conhecê-las, né? No meu caso foi mais fácil porque a minha esposa é advogada, então o conhecimento estava dentro de casa. Mas a gente precisa explicar esses detalhes aqui para nossa audiência e, inevitavelmente, isso me leva à nossa próxima pergunta, que é, normalmente esses procedimentos, né, a formalização da união estável, a escolha quando for o caso, né, de uma união não estável, né, um casamento padrão, habitual, vamos falar assim, a pessoa consegue fazer isso sozinha, né? Ela vai lá até o cartório, se informa, ela consegue obter informações sobre. Mas aqui a gente está tendo um conjunto de informações extras, né? Para que a gente obtenha benefícios para a pessoa em questão e que eventualmente pode ser que nem todas as pessoas do cartório, a própria pessoa final, quando vai buscar lá no Google, não obtenha essa informação mais atualizada, como você, Laura, está trazendo aqui para a gente. Então, considerando essas alterações que são razoavelmente recentes, que têm um benefício geral, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, como é que você vê o papel do advogado neste momento aqui o que muda para ele na hora de orientar o seu cliente, na hora de ajudar, auxiliar as pessoas? Como é que o advogado pode aqui, ser ainda mais preciso e eficiente no seu apoio? E 2, se há aqui, na sua visão, uma oportunidade do advogado fazer negócio, né? Gerar dinheiro ou, né, fidelizar o seu cliente. O que você vê aqui de oportunidades e pontos de atenção para o advogado que tem clientes nessa situação? Ótimo, eu vejo várias oportunidades, eu quero até falar sobre isso com você, Thiago, mas se você me permitir, eu queria falar um pouco antes de mais algumas coisas que o 141 traz de mudança, que é Bora daí lá. que a gente vai poder conversar sobre as oportunidades de negócio. Ótimo. Então, o primeiro ponto que eu trouxe a gente aumentou as possibilidades de formalização da união estável, né? Continua podendo fazer no tabelionato de notas, tá? E sempre lembrando, não é a formalização que faz a união estável existir, é a vida que faz a união estável existir. Bom, mas já que a gente tem vantagens na formalização, o primeiro ponto é que o provimento 141 do CNJ ampliou as possibilidades de formalização da união estável. Tem um segundo ponto aqui que é muito importante. Quando a gente fazia a formalização da união estável, ou fazia propriamente a conversão da união estável em casamento, você falou, é comum que antes de casar a gente fale sobre isso, mas também é comum que antes de casar a gente viva em união estável, não sei se foi o seu caso, mas eu, antes de casar, eu morei com meu atual marido, vivemos um período de união estável. E aí, quando essa pessoa resolve casar-se, efetivamente, ou seja, no final das contas é uma conversão de uma união estável em casamento, eventualmente esse período que antecedeu o casamento, ou esse período de união estável que antecedeu a formalização dessa união estável, ele poderia ficar perdido, né? Não que ele não existiu, não que se esteja negando que isso aconteceu, mas ele não fica formalizado. Ele fica ali um pouquinho dormindo, como se fosse assim, né? Então, a outra novidade que o provimento trouxe é de que a gente pode cuidar de formalizar também esse período prévio, com uma coisa chamada certificação digital da união estável. Olha só que interessante. Então, além de eu poder formalizar no registro, eu posso levar uma série de provas até o registrador.
tá? De que, por exemplo, essa união estável que eu estou indo declarar, ela já existia há 2 anos, há 3 anos, ou até há 10 anos, e que eu quero que ele faça constar em um termo eletrônico, uma certificação eletrônica, de que ele recebeu as provas de existência prévia dessa união estável, seja prévia à formalização que estou fazendo ou prévia ao casamento que estou fazendo, e de que fique registrada essa existência de união estável que antecede a formalização ou casamento. Isso é muito interessante, que o advogado tenha conhecimento de como fazer isso. Ainda que essa certificação eletrônica não seja ato privativo do advogado, aqui eu entendo que para quem nos escuta é muito difícil fazer isso adequadamente sem a participação de um advogado. Então a gente tem a ampliação da formalização, mas a gente também tem a certificação eletrônica do período antecedente de união estável. Esse registrador, Thiago, ele vai coletar essas provas, né? E vai certificar a existência prévia. O que isso aqui já nos aparece como oportunidade? Ainda que não seja um ato privativo do advogado, a gente está falando de uma possibilidade de extrajudicialização do direito de família, que a gente sabe que hoje é um campo em avanço, o direito de família extrajudicial, ou seja, a oferta de soluções jurídicas para os nossos clientes que não envolvem o poder judiciário, porque é mais rápido, porque dá a solução mais célere, né? E porque dá uma satisfação muito mais eficaz mesmo, muito mais efetiva. Então, eu falei de ampliação da formalização e eu estou falando no segundo ponto que o CNJ traz, o provimento 141, que é a certificação eletrônica do período, caso a pessoa decida converter a sua união estável em casamento. Então, é interessante que você diga para quem te procura antes de casar, né? Porque nós, advogados, devemos incentivar que as pessoas procurem os nossos serviços antes de casar e falar: peraí, mas você já viveu união estável? Vamos formalizar isso antes de casar e casar em seguida? Porque isso tem vantagens patrimoniais, isso tem vantagens de assegurar direitos, isso tem uma relevância previdenciária em eventual cálculo de pensão por morte, né? Ainda que a gente não queira falar sobre isso, mas a gente precisa trazer essa informação. Então, a gente já tem uma primeira ampliação aqui nessa possibilidade de formalização do período que antecede a formalização ou o casamento, tá? Então, essa é uma segunda oportunidade. Você vê isso como uma oportunidade também, Thiago? Sem dúvida, sem dúvida. O papel do advogado aqui se faz, na minha visão, quase que imprescindível, né? Porque vai precisar auxiliar, explicar para o cliente o que seriam evidências, onde buscar essas evidências, o benefício de incluí-las, né? Porque, como você falou, existem vários benefícios para que esta informação esteja pública, né? Caso haja uma dissolução dessa união. Então, sem dúvida, faz total sentido a sua explanação. Mas eu vou trazer mais um para você, Thiago. Opa! Porque esse provimento gente, todo mundo que trabalha com família, quer trabalhar, tem que ler. O provimento 37, que é o primeiro provimento do CNJ, né, a respeito de formalização de união estável, e a sua atualização, que é o 141. Importante dizer isso, tá? O provimento 141 é uma alteração do 37. Ou seja, legal. A gente tem que ter o 37 consolidado com o 141. Mas ele trouxe mais uma novidade, que é uma demanda antiga desse movimento do direito de família extrajudicial. Ele extrajudicializou a alteração de regime de bens para a união estável. A gente vem pressionando há muito tempo para que a gente pudesse fazer alteração de regime de bens da união estável e do casamento no cartório. Porque não faz sentido eu poder fazer divórcio no cartório, mas não poder fazer alteração de regime de bens. A alteração de regime de bens é um processo judicial, e é um processo judicial bastante longo e desgastante, e não precisaria ser. Se a gente pode divorciar no cartório, claro, cumprindo, né, as exigências de não ter filhos menores ou incapazes, qual a razão de eu não poder fazer alteração do regime de bens no cartório?
No casamento, continuou no judiciário, mas o provimento do CNJ veio dizer que a gente pode alterar o regime de bens que a gente havia pactuado na nossa união estável no cartório. E aí a gente vai ter que apresentar uma série de certidões, tá? Ainda a alteração em si não é ato privativo, contudo aqui vem a nova questão. Que eu acho que as pessoas não deveriam fazer mudança de regime de bens sem a assessoria de um advogado, até para que elas entendam as repercussões e qual regime seria melhor. Mas quando essa alteração de regime de bens vier trazer uma necessidade de ajuste de partilha, por exemplo, estou casado em comunhão parcial de bens, temos alguns bens e vamos alterar para separação total. Virei empresário, acho que é muito arriscado, acho que é o caso de mudar para separação de bens. A gente vai ter que decidir o que acontece com os bens que já eram comuns. Nesse caso, é ato privativo do advogado. Só se consegue realizar com um advogado, tá? Então, veja bem, esse provimento já nos trouxe ampliação das possibilidades de formalização da união estável, possibilidade extrajudicial de reconhecimento de um período prévio da união estável, seja prévio à própria formalização ou prévio a um casamento que se decide converter, e o terceiro, uma possibilidade de extrajudicialização da alteração do regime de bens de união estável. Na hora que eu vejo tudo isso, eu vejo uma série de oportunidades de trabalho, né? De chegar até nós, alguém que tem uma ideia, uma vaga noção de que quer, como diz o cliente, fazer união estável, ele não sabe muito bem o que isso significa, de que a gente apresente a ele todas as possibilidades de formalização e qual a relevância de que todos esses atos, todos esses mecanismos sejam acompanhados por um advogado especialista na área. Você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Tô aqui até repensando os meus procedimentos aqui, se eu fiz tudo certinho. Legal. Sorte que eu tinha uma advogada ao meu lado, ó. Não faltei nessa aula aí. Exato. Show de bola. Aí, meus amigos, doutora Laura Brito, Laura, como ela prefere ser chamada, sem o doutora, falando com a gente aí sobre essas alterações oriundas aí do provimento 141 do CNJ, né, na formalização da união estável, sua transição e etc. Bom, fica aqui o agradecimento de quem está nos acompanhando até este momento e o convite a seguir-nos aí nas redes sociais. Eu sou @Thiago Facchini em todas as demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Você pode me buscar em todas elas, que vai ser um prazer conhecê-los e, acima de tudo, socializar com vocês, porque rede social é para socializar também, tá? E fica aqui o pedido especial para que você avalie este episódio. Você está gostando dele até agora? Está gostando aí da aula que a Laura está trazendo aqui para a gente? Deixa aí na plataforma onde você está assistindo. Se é uma plataforma onde tem o joinha, deixa o joinha. Se é uma plataforma de coraçãozinho, deixa o coraçãozinho. Se é uma plataforma que pede estrelinhas, aí, que oferece essa oportunidade, avalie com o respectivo número de estrelinhas que você entende que este episódio merece, nos ajude a continuar produzindo mais episódios de altíssima qualidade. É assim que o Juriscast continua crescendo e ajudando mais e mais advogados, né? Continua ajudando a comunidade, o ecossistema jurídico a continuar crescendo de maneira mais próspera para todos nós. Legal? Bom, Laura, tô aprendendo aqui com você e vendo um horizonte bem azul, um horizonte bem positivo para os advogados aí que trabalham com família e que eventualmente não entendiam as oportunidades que estavam aqui neste tema. É algo que a gente fala no dia a dia, tanto com colegas advogados quanto com pessoas, né, do nosso convívio, e que, de fato, eu concordo com a sua fala de que as pessoas não entendem sobre o tema e, por consequência, acabam deixando passar este entendimento de que é possível, sim, em especial para os advogados, né, prestar um serviço aqui de alta qualidade, com percepção clara de benefício por parte dos clientes, né? Este entendimento detalhado dos benefícios ajuda a explicar para o cliente, e ao cliente entender estes benefícios, logicamente faz sentido o pagamento pelo apoio jurídico de um advogado. Então, o conhecimento é a base da eficiência financeira aqui dentro do jurídico, dentro do mundo jurídico. Então, é sensacional, sensacional. Seguindo esse entendimento desta mudança, né, trazida por essa
por este provimento do CNJ, eu quero lhe perguntar, né, você como especialista e atuante na área, como é que tem sido a interpretação agora dos tribunais, né, o impacto aí na jurisprudência, como é que já está sendo visto e tratado o tema, se está mais fácil, mais difícil, ou se os advogados já estão alinhados com isso ou ainda não, como é que está esse panorama jurisprudencial ou de entendimentos na sua visão? Essa pergunta é muito interessante, eu queria deixar aqui uma dica, não só para as pessoas que vivem em união estável, mas especialmente até porque aqui é o lugar para os meus colegas, para eles ficarem atentos a uma tendência. E aqui eu estou falando muito sério, Thiago. Bom, a gente ainda não tem uma repercussão jurisprudencial em cima disso, porque, gente, esse provimento, assim, acabou de sair do forno mesmo, ele é novíssimo, né? Eu vou te contar, eu fiz o primeiro termo declaratório de união estável de Minas Gerais, né? Estou falando de Belo Horizonte, e o primeiro foi feito num registro civil de pessoas naturais aqui em Belo Horizonte, e eram clientes meus que eu orientei nesse sentido. Então é recentíssimo, né? A gente não tem ali porque a gente está falando de extrajudicialização, né? Então a gente não é um tema que a gente vai falar, que a gente vai encontrar exatamente jurisprudência, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa para os meus colegas. O que eu tenho percebido? De que, à medida que a normativa, o CNJ, o sistema jurídico nos oferece um maior número de meios, mecanismos de formalização da união estável, eu tenho sentido cada vez mais o judiciário cobrando isso. Explico. Esses tempos eu tive uma sentença numa ação de reconhecimento de união estável, que depois até foi reformado pelo TJ de Minas, em que o juiz negou a existência de uma união estável, assim, evidente, tá, Thiago? O casal vivia juntos, morava juntos, tinha filho, tá? Todas as pessoas à sua volta achavam que eles eram casados. E na hora que a gente foi fazer a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o juiz falou o seguinte na sentença: não reconheço a existência de união estável, colocou um fundamento lá e disse assim: além disso, sendo as partes esclarecidas, inclusive a companheira sendo advogada, se eles quisessem ter união estável, eles teriam formalizado. Olha isso. Não há nenhum lugar na legislação deste país que diz que para existir união estável precisa de formalização. Eu ressaltei isso lá no início da nossa conversa, não foi? Para existir união estável precisa existir vontade das partes de formar família e um comportamento social de família. É isso que a lei exige. Artigo 1723 do Código Civil. Tem que ser público, contínuo e duradouro. Ponto. Com o objetivo de constituir família. É só isso. Mas a partir da hora que o sistema nos oferece várias possibilidades de formalização, eu posso imaginar, vejam bem, gente, aqui tem um quê de achismo, mas estou partilhando a partir da minha experiência com os meus colegas, né? Sinto que eu tenho essa liberdade de que, havendo tantas possibilidades de formalizar, cada vez mais o judiciário nos exija esse comportamento. Uai, mas como assim era união estável e vocês não fizeram nada? Não foram no tabelionato de notas, porque continua existindo essa possibilidade? Não foram no registro? Não fizeram termo? Nada? Mesmo o sistema oferecendo tantas possibilidades? Então, havendo tantas possibilidades de formalizar, eu acho que é nossa obrigação como advogados incentivar as pessoas a usar um desses mecanismos, não só pela segurança jurídica, mas porque eu entendo que pode haver uma tendência no judiciário, uma tendência de exigir essa formalização, né? E que a sua ausência pode pesar muito para eventual improcedência de um reconhecimento de união estável. Sem dúvida. O judiciário está sempre buscando formas de se desafogar, e quando existem estes indícios, essas oportunidades, tem vários juízes que usam, né? Isso aconteceu bastante quando a gente teve tem as cláusulas ali
as cláusulas não, a gente tem a indicação de conciliação, né? Eles tentam fazer a gente conciliar, tentam fazer negociação, tentam fazer tudo para não judicializar, e aqui talvez a gente vai ter um comportamento parecido, né? De, poxa, se dava para resolver fora do judiciário, por que não? Né? É uma educação por parte do tribunal para com os advogados e seus clientes, né? Concordo com você, faz sentido e é provável que aumente mesmo esse tipo de ocorrência, né? Exatamente. Então, você não fez nada, então eu não vou reconhecer sua união estável. Não estou dizendo que isso está acontecendo, tá, Thiago? Mas que eu vejo, a partir da minha experiência, que isso pode começar a acontecer. Então, é mais um motivo para a gente orientar as pessoas que nos procuram de formalizar o máximo possível essa união estável, né? Isso é muito importante, muito bem. E é uma oportunidade de trabalho, né? Eu vejo, você me perguntou sobre essa questão das possibilidades de negócio. Essa tendência do direito de família extrajudicial, Thiago, é muito forte, né? De entregar a solução no direito de família que não seja litigar por anos, que seja prevenir litígios, que seja levar as coisas para o cartório. Isso é muito forte hoje em dia como oportunidade de negócio. E eu sempre falo, né, para os jovens advogados com quem eu converso, eu falo assim, gente, tenha um tabelionato de notas da sua confiança. Por quê? Que é com o tabelião que a gente discute, né, o conteúdo da escritura pública de união estável, o que a gente pode formalizar, qual a melhor forma de formalizar. Agora, com o provimento 141, né, que possibilita que a gente faça esse procedimento no registro civil de pessoas naturais, inclusive há uma discussão aí muito séria se esse provimento teria tirado uma atividade claramente notarial e passado por registro. De fato, há essa discussão, mas é possível, porque o provimento nos deixa. E é interessante que, para casar, a gente precisa ir num único registro civil de pessoas naturais, que é o ligado ao do nosso endereço. Mas o provimento permitiu que eu faça essas declarações no registro que eu quiser. E o registrador vai passar para o registrador da minha territorialidade. O que eu quero dizer com isso? Tenha o tabelião da sua confiança, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas agora tenha também o registrador civil de pessoas naturais da sua confiança. Laura, isso quer dizer que você está me indicando para fazer algum tipo de trambique com o dono do cartório? Nunca, nunca. Direito de família extrajudicial nunca é trambique, viu, gente? Por favor. Isso é muito importante. Eu estou sugerindo que você conheça os tabeliães, que você conheça os registradores de pessoas naturais, que você tenha aquele com quem você sente uma maior abertura ao diálogo. Para falar assim, olha, quais são as provas que você acha mais interessantes de eu te trazer para você se sentir confortável de fazer aquela certificação eletrônica do período pregresso de união estável? Qual é o melhor texto que a gente pode usar nesse termo declaratório? Porque a gente está tão no início que a gente não tem nem os textos prontos, né? O que você acha melhor de eu fazer aqui nessa escritura pública? Como que você acha que deveria ser esse termo declaratório? Será que é vantajoso aqui, nessa mudança de regime de bens, a gente esclarecer esse ponto? Então, a gente, nesse movimento de extrajudicialização do direito de família, o advogado tem que estar interessado em ser parceiro do tabelião e do registrador. E esses profissionais, se a gente encontra os que são sérios e dedicados, a gente vê que eles também estão interessados em serem nossos parceiros. E nessa parceria, que é uma parceria digna, que é uma parceria limpa e transparente, repito, saem várias possibilidades de prestação de serviços jurídicos de qualidade, né, que atendem e dão solução ao nosso cliente e que também atendem à nossa necessidade de oferecer serviços que não demandem o resto da nossa vida pendurado no judiciário. Legal, como é bom conversar com quem atua na área, com especialista, porque além da gente aprender, você aí que também quer atuar na área, já saiu aqui com dicas práticas para otimizar o seu dia a dia, a sua rotina, né? Essa independência permite que a gente tenha mais tempo, seja mais eficiente e preste um serviço cada vez melhor para os nossos clientes, que é o que importa, né? Viver bem, viver feliz, com os clientes felizes que trazem mais indicação. Então, poxa, super legal essas dicas e eu concordo
em todos os níveis, com todas as suas considerações, mas essa em específico de ter aí um relacionamento preferencial com algumas referências aí nos cartórios faz todo sentido. A advocacia é uma atividade muito social, né? Muito social. E é lógico que com bons relacionamentos a gente acaba tendo resoluções mais rápidas, mais eficientes, não só para a gente, mas para outra parte também. Então faz todo sentido essa dica. Então se você aí que está nos assistindo, que está nos vendo, não tinha pensado nisso, fica aí a dica da Laura, né? Faz o relacionamento lá com o seu tabelionato, faz um relacionamento consistente, duradouro, porque sem dúvida há benefícios para ambas as partes. Boa dica. Adorei. E o tempo voa. Meu Jesus, agora que eu vi o tempo aqui. Vamos para nossa última perguntinha então, Laura. Eu gosto de finalizar os Juriscasts dando outras oportunidades da nossa audiência continuar buscando conhecimento fora daqui. Este episódio tem uma duração limitada, a gente não consegue passar todo o conhecimento sobre um tema, apesar de que você foi mega didática e detalhista nas suas considerações. Mas, caso alguém que está nos assistindo, está nos ouvindo, queira saber mais sobre o tema e até saber mais sobre você, sobre outras referências nessa temática, o que você recomenda, que outros canais, pessoas, referências, você recomenda que a pessoa busque aí para continuar o seu estudo e o seu entendimento sobre esse tipo de conteúdo que a gente falou hoje? Ótimo. Bom, até já tinha separado as minhas dicas, como eu te disse, né? Eu sou fã do podcast e fiquei pensando, será que o Thiago vai me deixar fazer as minhas dicas finais também? Claro! Eu vou dar algumas sugestões aqui, né? Para quem se interessa e gostaria de caminhar por um direito mais extrajudicial, um direito de família e das sucessões extrajudiciais, além, claro, de conhecer o provimento 37, atualizado pelo 141 do CNJ, eu vou sugerir que vocês conheçam o provimento 100 do CNJ. É um provimento do momento da pandemia, mas foi o provimento que expandiu as possibilidades de atos eletrônicos nos tabelionatos de notas, atos extrajudiciais eletrônicos. Por que isso é interessante? Porque além de dar uma solução extrajudicial para o seu cliente, você pode vir a fazer isso de maneira remota. Olha que incrível, Thiago. Além de não perder tempo com o judiciário, dependendo do que você for fazer, você não perde tempo nem de deslocamento. Mas você precisa saber as regras, né? E as possibilidades de que esses atos sejam eletrônicos. Então, além do provimento 37, atualizado pelo 141, recomendo que você conheça o provimento 100 do CNJ. E vai mais uma dica aí. Além de ter, né, o seu parceiro tabelião, o seu parceiro registrador, que você conheça o provimento do seu estado que regula os cartórios. Porque o CNJ é nacional, Thiago, mas cada estado, cada tribunal de justiça tem o seu código de normas de cartórios, que é um provimento do TJ, é uma resolução do TJ que traz as informações assim. Quando você for fazer a escritura disso no tabelionato, a gente quer essa certidão com tal prazo, de tal forma, o tabelião fica obrigado a exigir isso, ou seja, a gente tem em cada estado uma série de regras. E o advogado que quer atuar nessa área tem que saber. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, com os meus colegas mais jovens. Quando a gente estava na faculdade, disseram pra gente que a Constituição da República estava lá no alto da pirâmide de normas, né? Mas quem atua no extrajudicial sabe que acima da Constituição tem o provimento do Código de Normas do cartório, porque quem não conhece cada detalhinho do provimento não consegue desembolar as coisas no cartório. E essas são as dicas de ouro que eu dou para quem nos escuta. Conheça as normas do CNJ, conheça as normas do seu Tribunal de Justiça para atuar junto aos cartórios. Espero que isso tenha ajudado o pessoal, Thiago. Sem dúvida, dicas práticas maravilhosas. Eu fiquei aqui pensando nos fãs aí do Kelsen, da pirâmide, pensando assim, isso aqui é uma contravenção a tudo que eu aprendi na faculdade, mas ótima dica prática, né? Faz total sentido e só vem com a prática, né? A teoria não ensina esses detalhes. Bom, obrigado, Laura, muito obrigado. Uma conversa super didática, novamente, adorei. Aprendi muito, não tenho conhecimento nessa área, então aprendi muito aqui com você. Imagino que a nossa audiência também.
E fico muito feliz, né, com as suas colocações muito positivas, muito claras. Muito feliz de ter cumprido aqui o objetivo de ajudar a audiência a passar por esse episódio e sair dele com mais conhecimento do que quando entrou. Então, além do meu agradecimento em meu nome, né, especial pela sua presença aqui, agradeço também em especial pela audiência que nos ouve, que nos acompanha, que também, sem dúvida, aprendeu e se divertiu bastante com as suas colocações. E abro aqui o espaço para que você, além aí de se despedir da nossa audiência, deixa aqui as opções que a audiência pode ter para entrar em contato com você, socializar, descobrir sobre o seu escritório. Como é que a gente faz para conhecer um pouco mais sobre a Laura Brito? Obrigada, Thiago. Antes de eu passar essas informações, quero reiterar a satisfação que foi essa conversa nossa aqui hoje. Foi um prazer, eu adoro falar de direito de família extrajudicial. E eu adoraria continuar essa conversa com a sua audiência, né? Com a audiência do podcast. Se alguém tiver vontade, que está aí no Brasil todo, me contar como tem sido a experiência em outros estados, né? Contei aqui que eu estou em Minas Gerais, ou se quiser nos acompanhar para saber de outras aventuras extrajudiciais que a gente tem feito. Eu mesmo noticiei nas minhas redes sociais no dia que a gente fez esse primeiro termo declaratório de Minas Gerais. Pode me encontrar no site www.laurabrito.com.br, e na arroba Laura S.L. Brito, Laura S. de Souza, L. de Lima, Brito. Tá lá no Instagram, eu tô sempre dividindo aí as minhas participações, vídeos e coisas especialmente sobre direito de família e das sucessões e muito nesse campo extrajudicial. Maravilha, Laura, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui no JurisCast compartilhar seu conhecimento conosco. E muito obrigado também a vocês aí da audiência que sempre nos acompanham e que mais uma vez nos acompanharam até o final de mais um episódio do JurisCast. Todas as quintas, como de costume, você sabe, um novo episódio do JurisCast é lançado com um especialista, um tema diferente para que você e eu aprendamos mais, consumamos mais conteúdo jurídico de altíssima qualidade e assim disseminemos aí e multipliquemos o conhecimento para que a nossa comunidade seja cada vez mais próspera e eficiente. É isso, meus amigos, entusiastas da inteligência jurídica, muito obrigado pela companhia. Nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do JurisCast. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.